Feliz sábado a todos os irmãos que aqui estão, que nos assistem via internet, os amigos, é uma alegria estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Central de Florianópolis. Antes de eu pregar, quero fazer uma pergunta. Próximo sábado é carnaval, começa nas quinta, sexta, sábado, vai até terça-feira. Quem dos que aqui estarão no culto no sábado de manhã, no próximo sábado? Muito bem. Excelente. Teremos culto aqui na igreja. No domingo nós não teremos culto, mas no sábado pela manhã nós teremos. Está bem? Antes de abrirmos a palavra, nós temos um clipe onde nós pedimos que Deus fale conosco para ouvirmos a sua palavra. E essa é uma oração que nós fazemos ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor, fala comigo. Senhor, vamos abrir a Tua Palavra, que Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e viver conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Todos queremos viver uma vida de vitórias, longe das tentações, longe dos fracassos, uma vida longe do mal, mas parece que quanto mais nós almejamos essa vida, menos nós alcançamos. Onde está a vitória? Como podemos ter uma vida cristã triunfante? É sobre isso que iremos estudar nesta manhã. Se você trouxe sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 4, e vamos estudar os versos 31 a 36. Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 31 a 36. O título da mensagem de hoje é O Libertador. Lucas 4, 31 começa assim: E descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus nada respondeu, apenas o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e começavam a comentar entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Sobre o que Lucas está nos retratando nesse incidente da vida de Jesus? Sobre o que ele está falando? Justamente sobre libertação. Ao lermos esses versos, portanto, o que ele tem em mente é: Jesus tem em sua palavra autoridade e poder para libertar a todos. Nós vimos claramente que Jesus estava numa sinagoga ensinando, e a Bíblia diz que as pessoas que ali estavam se maravilhavam do que ele ensinava, porque ele ensinava com quem tem autoridade na sua palavra. Os ensinos dos rabinos eram totalmente diferentes daquilo que Jesus ensinava. Para eles não havia inspiração na palavra. Era algo feito mecanicamente e sem nenhuma inspiração divina. Eles não viam nenhum poder na palavra de Deus.
Era apenas ensinamentos das coisas que haviam acontecido e nada mais além disso. Parece que não havia vida naquilo que eles falavam. Por isso, a Bíblia diz que, ao Jesus falar, movia os corações. Havia vida nas palavras de Cristo, havia inspiração, havia uma unção do Espírito naquilo que Jesus falava, o que não havia naquilo que os escribas e fariseus ensinavam. A pergunta é, o que Jesus estava ensinando? O que ele estava falando que os deixava tão maravilhados? Você não encontra essa resposta diretamente na Bíblia, mas indiretamente sim. Mas Ellen White diz que Jesus ensinava acerca do reino de Deus e da sua missão de libertar aqueles que estavam oprimidos pelos males deste mundo. Portanto, Jesus falava da sua missão e falava também do reino dos céus. Jesus estava falando sobre a liberdade, sobre o poder do mal e sobre o caráter de Deus, que é o reino dos céus. Por isso ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Deus estava sendo revelado nas palavras, nos atos de Jesus Cristo. Eles estavam tendo uma visão clara de que Deus ali estava. Aquilo que foi revelado a Moisés no passado, no Êxodo 34, um Deus compassivo, misericordioso, perdoador, sempre pronto a perdoar e pronto a restaurar, o libertador de Israel, ali estava na sinagoga naquele dia, e ele estava sendo desvendado perante todos, um Deus extremamente misericordioso e bondoso. Podia ser visto na tenra compaixão de Jesus pelos sofredores que ali estavam, a imagem de Deus. Podia ser visto no amor expresso em cada olhar e na tonalidade da sua voz, o amor de um Deus que se compadece. Podia ser visto na suavidade dos seus atos, na sua simpatia, um Deus bondoso. Poderiam ver ali um amigo fiel, que representava o Deus da eternidade. Entre isso, Satanás se manifesta para tentar desviar todos que ali estavam da presença e também das palavras de Cristo. Por isso, sempre quando a pregação é centrada na palavra, ela vai criar uma convulsão, vai mexer com o reino espiritual do mal. Satanás levou aquele jovem à sinagoga, diz Ellen White, justamente para criar a confusão e a desordem naquele lugar. Portanto, nos versos 33 e 34, nós temos a manifestação dos espíritos do mal, ou ação do reino das trevas, onde nós podemos ler nos versos 33 e 34 o seguinte: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Há extremamente verdades nessas palavras profundas ditas por esses demônios. Interessante que diz que viesse ter com nós e não comigo, mas um falava em nome de vários que ali estavam. A expressão que temos nós contigo é uma expressão que aparece apenas 4 vezes na Bíblia, e ela quer dizer uma certa admiração. Quando alguém chega há muito tempo na igreja e não via, que bom que você está aqui. É uma expressão de admiração. Mas neste contexto não é só de admiração, mas é também de medo, porque ele disse, vieste para nos destruir? Dizia, que temos nós contigo? Estamos admirados que tu estás aqui, porque tu já vieste para nos destruir. E Jesus está sendo revelado como Deus que tem poder sobre todas as coisas. Essa é a ideia no verso. Não nos pegarmos apenas a expressão, mas o que está por trás dela. E ele está dizendo, tu tens poder para tudo. Nós sabemos que haverá um dia para o nosso julgamento, mas tu já vieste antecipar esse dia? Quando diz que temos nós contigo, literalmente no grego ele quer dizer, nós não temos nada a ver um com o outro. Isso é, não há nada em ti que pertence a nós, e não há nada em nós que tenha a ver contigo. Por isso diz, tu és o Santo de Deus. O que temos, o que eu tenho e que você não tem. O que temos em comum, diziam eles. Na verdade, eles diziam, deixe-nos em paz, porque não há nada entre nós. Jesus era verdadeiramente, totalmente diferente daquele ser que ali estava diante dele. Não há nenhuma união entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. Às vezes há uma tendência de dizer que Jesus era igual a nós,
que nasceu com uma natureza pecaminosa como a nossa. Portanto, Jesus devia ter nascido com violentas expressões de temperamento, as quais às vezes acontecem conosco. Mas alguém fala alguma coisa, alguém xinga e nós, no trânsito, explodimos de repente. Às vezes alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nós damos uma resposta áspera. Jesus teria que ter nascido assim, e eu não posso ver Jesus assim. Porque a Bíblia me mostra que Jesus sempre era sereno. Mesmo nas maiores ofensas diante dos seus inimigos, havia uma paz e uma serenidade que o rondava. Jesus realmente era diferente. Ellen White diz que Jesus nasceu com uma tendência herdada para a cobiça. E não posso imaginar que Jesus herdou de Maria a cobiça no seu coração. E os próprios demônios dizem, não há nada em nós igual a você. Nós somos totalmente diferentes. Portanto, eles dizem, vieste nos perder? A palavra é, o Senhor veio nos destruir completamente, mas a ideia aqui não é que Jesus veio destruí-los, numa questão de aniquilar, destruir e matar, destruir para sempre. A ideia é, tivesse destruir o nosso poder de fazer o mal. O que é interessante na passagem é que Jesus não tira, não responde esse questionamento deles. Ele apenas diz, cala-te e sai dele. Quando Paulo estava em Atenas, uma pessoa seguia ele dizendo, e elogiando que ele era um homem de Deus, tal, e Paulo diz, sai dele, Satanás. Não há elogios mais perigosos daqueles quando há uma exaltação. E nem Paulo mesmo quis esses elogios. E aqui Jesus também não se deixou levar pelo elogio de ser dito que ele era o santo de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Então eles dizem, bem sei quem tu és. Quando eles dizem isso, está dizendo, eu estou vendo com os meus olhos. Isso é, eu estou vendo que tu és o santo de Deus, o imaculado, o perfeito. Ou, quando ele diz, tu és o único, tu és o santo, está dizendo, tu és o único de Deus. Não existe outro igual a ti, pois tu és o único. É isso que aquele demônio está dizendo. Estava reconhecendo a divindade e o poder de Deus. Em outras palavras, como disse Pilatos, estou diante de um Deus. Cristo ali se apresenta na sinagoga, não como um mero Deus menor, não como um homem, mas como Deus supremo, poderoso sobre todas as coisas, tanto que os demônios dizem, vieste agora para o meu julgamento? E Cristo não responde, porque o julgamento ainda está para o futuro. Eles estavam diante de um Deus que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os espíritos do mal. E assim, Jesus responde, cala-te e sai dele. Essas palavras são tão impressionantes, é um imperativo tão direto, que não havia nada que os demônios não poderiam fazer senão obedecer imediatamente, tamanha a força e o poder da palavra de Cristo. Sai, cala-te e sai. Havia tanta força, tanto poder na palavra de Cristo, que eles só se viam na questão de obedecê-lo sem retroceder. Antes de eu falar sobre o poder da palavra de Cristo, deixa eu falar algo extremamente interessante. Você já ouviu, um dia eu conversei com um médico amigo, ele falou assim que às vezes os pacientes, ele teve paciente que disse, pacientes evangélicos, cristãos, não doutor, eu vou orar e Deus vai me curar. E ele respondeu assim, irmã, eu compreendo a sua fé, mas hoje Deus usa os médicos, os profissionais para curar. Só que na época de Paulo, também isso acontecia. Muitas pessoas dizem, não, eu vou orar e Deus vai me curar, Deus vai fazer um milagre. E nós estamos entrando num processo de milagres e mais milagres, e as pessoas vão buscar milagres. Eu já preguei aqui e já falei que a igreja não fará milagres num determinado tempo. Não como no tempo de Jesus, mas que os falsos mestres estarão fazendo muitos milagres. E milagres que nós iremos ver é um sinal do fim dos tempos, disse Jesus. Interessante que Paulo estava dizendo para Timóteo que ele bebesse um pouco de vinho para os seus problemas do estômago. Está lá em 1 Timóteo 5:3. Não deveria Paulo dizer a Timóteo, tenha fé, ore e Deus vai te curar? E Paulo
diz para ele que ele deveria beber um pouco do puro suco da uva, que faria bem ao seu estômago, para a sua enfermidade. Ué, que Paulo não orou para curá-lo? Outro episódio, Paulo diz a Timóteo que ele deixou Trófimo em Mileto, doente. Está lá em 2 Timóteo 4:20. Por que Paulo não orou para que Trófimo fosse curado? Então essa ideia de que as pessoas dizem, não, ore, tenha fé que Deus vai te curar. Paulo, o grande apóstolo, que viu Cristo, teve várias maravilhas e poderes, por que não orou para Trófimo ficar curado? Isso nos faz ver que a nossa fé está acima de milagres. Cristo irá nos conduzir conforme Ele quer nos conduzir. A uns Ele vai curar, a outros Ele levará para o céu em meio às suas enfermidades. Voltamos ao texto. Cala-te e sai dele, disse Jesus. Foi pela palavra que Cristo venceu o maligno. Os líderes religiosos roubavam o poder e a força da palavra. Para eles, a palavra perdia todo o seu poder regenerador. Não havia poder na palavra de Cristo e logo não havia poder em Cristo. Tanto que os demônios dizem, Jesus Nazareno, isso era como uma afronta, era como dizer, podem vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem és tu? Eles estavam querendo diminuir Cristo. Mas Cristo apenas disse, cala-te e sai. E a palavra de Cristo é o poder sobre todas as coisas. Jesus não usa aqui de violência, Ele não usa de coesão, Ele não usa de pensamentos positivos, Ele não usa de exorcismo, Ele apenas diz, cala-te e sai. E o poder da palavra de Cristo é suficiente para libertar e qualquer aquele que esteja lutando com as hostes do mal. Foi por sua palavra que Cristo exerceu poder e autoridade. O meio pelo qual podemos vencer o maligno é aquele que o qual Cristo usou, o poder da palavra. E Cristo é a própria palavra. Todo homem é livre para escolher que poder o conduzirá. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, Paulo diz, Cristo é o poder de Deus. Ele é a palavra, Ele é o poder. Nenhum grito silencioso de uma alma aflita fica sem ser atendido por Jesus. Não serão deixados a lutar contra as hostes do mal, contra as tendências herdadas e cultivadas para o mal, aquele que busca em Jesus refúgio e força, pois nele há poder suficiente para vencer. No verso 35 diz que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos que saem. A palavra autoridade aqui não é às vezes aquela que nós pensamos de alguém que assume um cargo e tem autoridade sobre os outros. Aqui a palavra autoridade é, que ordem é essa, que comando é esse, que ninguém pode ir contra. Se Deus diz para o mar, vem até aqui, ninguém vai fazer com que o mar mude. Se Deus disser que o sol pare, ninguém vai fazer com que o sol ande. Se Deus mandar você levantar e vencer, ninguém pode mudar isso a não ser a sua própria incredulidade. Se Deus disser, tire o pecado do seu coração, só você pode impedir a ação dele, mas ele tem poder para tirar. Qualquer tendência herdada ou cultivada para o mal, Cristo tem poder para limpar e purificar. Ele é o Deus do céu que tem poder para nos libertar de todo e qualquer mal. Portanto, a autoridade é um comando, uma ordem dada, a qual não pode ser revogada. A ideia é de um comando de um exército, onde deve ir. A comando de Herodes, quando diz para matar as crianças, este é o comando. Vá e faça, e não tem como retroceder. Portanto, a autoridade de Cristo está justamente de que Ele tem a ordem. Ele dito assim se cumprirá. A sua palavra
é o comando a ser obedecido, é uma ordem obrigatória a ser seguida. Portanto, se Jesus diz, vá, não tenha medo, que eu estarei contigo, esta é a ordem, e você não precisa temer. Quando ele diz que você é mais precioso, tão precioso, ao ponto de ele olhar para você e dizer que se alguém tocar em você, toca na menina dos seus olhos, você pode imaginar o poder das palavras de Cristo. Não há nada que possa tirá-lo das mãos dele, mas basta você confiar. Jesus ficava feliz quando o seu poder para restaurar era manifestado. Como diz Paulo, Cristo é o poder de Deus. Em Jesus nós temos libertação da culpa de todos os nossos pecados, através do perdão que nos concedeu na cruz do Calvário. Através de Cristo, nós temos a libertação do poder de todo e qualquer pecado, sejam os pecados que nos assediam pela ação dos Espíritos, ou sejam da nossa própria natureza, herdadas e cultivadas para o mal. Através da vitória sobre todas essas tendências, nós somos vitoriosos e libertos, pois Cristo nos liberta. Jesus disse, Paulo confirma, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque para Deus ou para Cristo não há nada que seja impossível. Não há nada na nossa vida que Cristo não possa resolver. Não há nada, nenhuma tentação, nenhum fracasso, nenhuma luta, nenhuma decepção que Cristo não possa nos levantar. Ele pode usar, sim, profissionais que possam nos orientar, mas Ele sempre estará por trás, com seu poder nos erguendo. E quando nenhum profissional, ninguém pode fazer, Cristo fará. E o que Ele mais deseja nos libertar do poder das trevas. O Senhor Jesus é a minha força, o meu cântico, Ele foi a minha salvação, Ele é o meu Deus, a Ele exaltarei, diz Moisés. O Senhor Jesus Cristo dará força ao seu povo, diz Salmos 29:11. Não temas, porque eu, Jesus Cristo, estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, diz Ele. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Essas são promessas que Cristo as cumprirá. E Ele sustentará você. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, para eu pregoar liberdade aos cativos e por liberdade àqueles que estão oprimidos. Há poder em Jesus Cristo para sermos libertos. Sábado passado eu preguei e disse, em quem você mais tem pensado? É Cristo as suas mais doces imitações? É Jesus que reina em seu coração, porque quando Ele sai o pecado entra. Cristo é o poder contra o mal, Cristo é quem nos levanta e nos ergue, Ele nos tira das dúvidas e das ansiedades. Nós descansamos na certeza de que nada, absolutamente nada vai nos tocar, pois temos a Ele. Não te mandei eu, diz Ele, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor Jesus Cristo, teu Deus, eu estou contigo por onde você for. Ele disse, vinde a mim, você que está cansado de tantas lutas, de tantas incertezas, de tantas dúvidas, Cristo é a certeza, Cristo é a paz, Cristo é a serenidade. Vai, descanse nele, esqueça de você mesmo, esqueça das suas lutas e saiba que Ele cuida de você. Humilhai-vos perante o Senhor Jesus Cristo e Ele vos exaltará, e essa é uma promessa maravilhosa. Cristo é o poder de Deus. Paulo disse a Timóteo, prega esta palavra, Cristo é a palavra, Cristo é o libertador, Cristo é aquele que pode nos tirar, como um tição tirado do fogo, do poder da destruição e do mal. Onde está o poder para ser livre? Jesus é o poder, porque Ele tem autoridade e poder em sua palavra para nos libertar. Nós iremos crer na sua palavra? Acreditamos realmente em Jesus? Há alguma coisa em sua vida que o mantém escravo? Alguma coisa que Jesus precisa libertar você? Jesus convida você hoje para que você creia na sua palavra para ser liberto. Jesus lhe convida, abra o seu coração e deixe eu entrar e trazer a paz. Que Ele abençoe você hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em Tuas mãos entregamos a nossa vida.
E obrigado, Senhor, por seres a nossa força, porque Tu és o nosso poder. Ajuda-nos apenas a nos aproximarmos de Ti, olharmos para o poder da Tua palavra e nela descansarmos. Em nome de Jesus. Amém.